Olá, boa tarde. Quando se está doente, o importante é buscar o melhor tratamento. E muitas vezes, um remédio indicado para um tipo de doença pode ter efeitos positivos contra outras. São os chamados remédios off-label. No programa de hoje, você vai ver que a Justiça determinou que os planos de saúde não podem se recusar a pagar por esse tipo de tratamento. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes suspende parte de alterações da Lei de Improbidade Administrativa. As alterações violam a Constituição Federal, que prevê a responsabilização dos agentes políticos, públicos e privados que também cometem atos culposos. Procuradoria-Geral da República questiona no STF indulto concedido por Bolsonaro a policiais condenados pelo massacre do Carandiru. E ainda, Justiça Federal condena a Caixa Econômica a indenizar cliente que foi vítima de fraude com o Pix. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parte da Lei de Improbidade Administrativa que alterou as regras de punição contra agentes públicos. A decisão atende a um pedido do Conselho Nacional dos membros do Ministério Público. A Lei de Improbidade Administrativa, que pune servidores por abusos no exercício da função pública, é de 1992, mas ela foi alterada em 2021 com a Lei 14.230, que flexibilizou as punições a agentes do serviço público. Segundo o CONAMP, autor da ação no Supremo, as alterações violam a Constituição Federal, que prevê a responsabilização dos agentes políticos, públicos e privados que também cometem atos culposos, ou seja, sem intenção de causar o dano. Além disso, ao suprimir a possibilidade de responsabilização dos atos de improbidades culposos graves que tenham causado dano ao erário, descumpre os princípios da administração pública previstos na Constituição e não protege o patrimônio público. Entre os pontos questionados pelo Conselho e suspensos pelo ministro Alexandre de Moraes foi quanto à possibilidade de afastar a improbidade nos casos em que a conduta questionada se baseia em entendimento não pacificado pelos tribunais. Segundo Moraes, esse critério gera insegurança jurídica e esvazia a efetividade da ação de improbidade administrativa. Outro ponto que foi suspenso pelo ministro foi quanto à perda da função pública. A norma de 2021 previa que o agente público só poderia perder o cargo no qual ele supostamente teria cometido o ato ilícito, e não o cargo ocupado no momento da condenação. Na decisão, Alexandre de Moraes sustentou que essa medida pode favorecer o acusado por meio de troca de função ou no caso de demora no julgamento. O ministro também suspendeu o trecho da lei que considerava um intervalo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da condenação na contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa não se confunde com as regras previstas na lei de inelegibilidade. O ministro ainda suspendeu o trecho da lei que condicionava a aplicação do acordo firmado entre o MP e o acusado por improbidade administrativa à manifestação do Tribunal de Contas no cálculo do ressarcimento ao erário. Segundo o ministro, essa condição afasta a autonomia do Ministério Público. O ministro ainda entendeu que a decisão de um colegiado que absolve o acusado no âmbito criminal não impede que o processo também corra na esfera administrativa. E, por último, Moraes entendeu que os atos de improbidade que envolvam recursos de partidos políticos devem ser responsabilizados também com base na lei de improbidade, para garantir o princípio constitucional da isonomia. A decisão do ministro Alexandre de Moraes deverá ser analisada pelo plenário da Corte. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal contra o indulto natalino concedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na parte que beneficia policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru, ocorrido em São Paulo, no ano de 1992. A ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída ao ministro Luiz Fux.
Augusto Aras questiona um artigo do decreto presidencial que concede indulto natalino aos agentes de segurança pública que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por fato praticado há mais de 30 anos, que não fosse considerado hediondo no momento de sua prática. O PGR argumenta que, desta forma, o indulto beneficia os policiais condenados no episódio que ficou conhecido como Massacre do Carandiru, que 341 agentes da Polícia Militar de São Paulo conduziram uma operação que resultou na morte de 111 detentos em 1992. A Justiça condenou 74 policiais por homicídio qualificado, com penas privativas de liberdade de 96 a 624 anos. Depois do massacre, o homicídio qualificado foi considerado por lei como crime hediondo. Para o procurador-geral, o indulto natalino não pode alcançar os crimes que, no momento da edição do decreto, sejam definidos como hediondos, ainda que essa qualificação não ocorresse na data do cometimento. Augusto Aras defende que a concessão do benefício aos PMs condenados no caso do Carandiru afronta a dignidade humana e princípios do direito internacional público e pode ocasionar a responsabilização do Brasil por violações a direitos humanos. Perito tem o direito de ser intimado a respeito de decisão que define o devedor dos honorários. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu por unanimidade que, quando o perito judicial não for intimado sobre a decisão que define o devedor da obrigação de pagar honorários, o início do prazo prescricional para a cobrança passa a ser o dia em que for promovida a execução do título a favor do profissional. No caso julgado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia concluído que o prazo prescricional só começa a correr após a ciência inequívoca de que o perito foi intimado da decisão transitada em julgado. Ao STJ, a defesa alegou que o perito não poderia cobrar o pagamento quase 2 anos depois do trânsito em julgado, pois o prazo prescricional seria de 1 ano, de acordo com o Código Civil. No entendimento do relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o perito judicial é auxiliar do juiz e, por isso, em regra, ele não tem os mesmos direitos das partes do processo, como de receber intimação de todos os atos processuais. Mas o relator destacou que, no caso julgado, a posição do perito é similar de um advogado que tem garantido por lei direito autônomo em relação aos honorários sucumbenciais e tem legitimidade para recorrer da decisão que fixa os seus honorários. A terceira turma negou provimento ao recurso especial e, com a decisão, ficou determinado que o perito judicial deve ser intimado pessoalmente quando os atos decisórios repercutirem diretamente no patrimônio jurídico e afetarem a remuneração do trabalho. E no próximo bloco nós vamos falar dos chamados medicamentos off-label. A Justiça decidiu que os planos de saúde não podem se recusar a pagar por remédios usados em tratamentos não indicados na bula. É daqui a pouco. O uso de medicamentos off-label, ou seja, para indicação fora do que é determinado pela bula, é uma decisão que deve ser tomada entre médico e paciente. A prática tem sido uma alternativa para determinados tratamentos e os planos de saúde não podem negar o custeio dos remédios. Para a fabricação e comercialização de medicamentos, é necessário que os produtos estejam registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Junto ao registro está a prescrição médica, ou seja, a indicação de quando o medicamento deve ser passado ao paciente. Mas, em alguns casos, há indicações que não são homologadas por estarem sendo estudados os efeitos e os impactos nas pessoas medicadas. Nessas situações, se o médico quiser tratar pacientes que tenham, por exemplo,
problemas cardíacos, com medicamento que não seja específico para o coração e sim para outras enfermidades, o profissional estará adotando a prática off-label, ou seja, fora das diretrizes previstas. A Anvisa considera que o uso off-label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve e pode eventualmente vir a caracterizar erro médico. O uso off-label de medicamentos não é ilegal, porque os medicamentos estão registrados e homologados na Anvisa. O que se tem nesse caso é a utilização do fármaco que se dá de forma diversa daquela estabelecida na bula. Em regra geral, o plano de saúde sim nega o fornecimento de medicamento off-label, ou seja, aquele que está fora da prescrição da bula, alegando que não tem justificativa médica, né, ou científica para a utilização daquele medicamento para essa outro tipo de doença. Em março deste ano, foi sancionada a Lei 14.313, que permite ao Sistema Único de Saúde receitar e aplicar esse tipo de medicação. E quando há indicação médica, o plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito sob o fundamento de que o medicamento está fora das indicações descritas em bula registrada na Anvisa. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou o recurso de um plano de saúde. De acordo com a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a autoridade responsável por decidir sobre a adequação entre a enfermidade do paciente e as indicações da bula é o médico e não a operadora do plano de saúde. A repórter Aline Barcelos conversou mais sobre o tema com a advogada Paula Moura, especializada em direito médico, que explicou outros aspectos, como, por exemplo, a origem do termo medicamento off-label. Off-label, a expressão off-label, na verdade, ela é um estrangeirismo, né? Ela é de origem inglesa, né? E nos Estados Unidos existe como se fosse a Anvisa no Brasil, vamos dizer assim, um órgão regulador, né? Que é o FDA, né? O Food and Drug Administration, que regula, né? E aprova a liberação de produtos, né? Para uso da população, né? E essa expressão off-label indica, na verdade, label é a ideia de bula, né, de rótulo, de etiqueta, né? Quando você fala off-label, ela tá uma indicação fora da bula, fora da etiqueta, fora daquela previsão, né, que foi estabelecida quando desenvolveram as pesquisas e estudos para o uso daquele medicamento, né? Que aí passa todo, antes de ser aprovado um medicamento para comercialização, ele passa por um processo de pesquisa, né? O ensaio clínico. Então, toda essa fase. E aí, quando você libera um medicamento, ele tem lá a previsão do que é o uso dele, as dosagens, né? E aí, quando você prescreve fora daquelas indicações, é considerado off-label. E on-label, por sua vez, é quando está dentro, né, daquela previsão da bula, né, das indicações para os quais aquele medicamento foi testado, né, previamente e aprovado pelo órgão regulador. E, doutora, como é que está o posicionamento hoje da Anvisa em relação a esses medicamentos, assim, no sentido de aprovar, de analisar? E quais são os critérios que a Anvisa usa para liberar esse tipo de medicação? A Anvisa em si, ela não aprova o uso ou não de um medicamento off-label, ela não interfere, ela interfere na aprovação da comercialização, do registro do medicamento após a pesquisa, e não em relação ao off-label, né? Então, quando você prescreve um medicamento fora da bula, a bula, você tem dois tipos de bula, né? A bula do médico e a bula da população em geral, vamos dizer assim, né? E aquilo sim foi aprovado, foi verificado por ela quando der na análise e aprovação de todo o processo de pesquisa, né, do ensaio clínico. Agora, depois que está comercializado, se aquele medicamento está sendo prescrito fora do que foi previsto, a Anvisa não intervém. E aí, como é algo relacionado ao ato médico, né, o Conselho Federal de Medicina que já emitiu parecer, né, em relação à possibilidade de utilização, né, de prescrição pelo médico
de um medicamento off-label, e isso se faz com base na autonomia do profissional no exercício da sua atividade, né? A responsabilidade, portanto, é dele na prescrição, e não há também uma intervenção direta do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, nesse processo. O médico e o paciente podem ali chegar a um acordo, então esses casos não precisam também de ações no Poder Judiciário para que a pessoa consiga aquela medicação. Isso também não chega nessa esfera. Na verdade, as ações, quando elas chegam no Judiciário, elas chegam por quê? Geralmente são ações que envolvem o fornecimento de medicamentos off-label, seja pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, o Estado fornecer, porque ele pode não estar na lista, né, dos medicamentos já determinados do RENAME, ou em situações que envolvem a saúde suplementar, que também não está na lista da ANS um determinado medicamento, e principalmente, às vezes, no caso de medicamentos que não foram ainda aprovados no Brasil, né? Então, chega ao judiciário justamente essa questão da cobertura ou não de medicamentos off-label. A orientação, quando não se consegue, é procurar o Poder Judiciário? Num primeiro momento, sempre se tenta, né, administrativamente o fornecimento, né? Tem que verificar se esse medicamento está na lista, se não está na lista, né? Se é possível sem precisar judicializar, né? Agora, claro, que não conseguindo essa via, terá que ir para a via judicial, né? E fundamentar bem essas petições iniciais, né, essas ações, para que fique muito claro ali, se tiver até uma situação em que seja um medicamento, né, que já teve uma nota técnica que dá um embasamento científico de indicação dessa medicação, que isso seja indicado nas iniciais para facilitar a decisão pelo Poder Judiciário, né? Porque o juiz não tem um conhecimento técnico, né, sobre aspectos médicos, do que de fato é importante ou não para aquela pessoa em termos de tratamento, cuidados de saúde. Então, o aspecto técnico, e aí a gente tem não só a prescrição do médico, né, um relatório explicando a necessidade desse tipo de medicamento, como a gente hoje já tem, né, um banco específico com esses dados, né, com esses pareceres técnicos, com essas notas técnicas que vão auxiliar aí nesse processo decisório, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada. E no próximo bloco, na retrospectiva do STF, você vai rever a decisão que garantiu licença de 180 dias para servidores federais que são pais solteiros. Voltamos já. A Caixa Econômica Federal foi obrigada a indenizar um cliente vítima de fraude pelo Pix. A decisão foi da Justiça Federal no Rio Grande do Sul. O cliente alegou que teve um prejuízo de R$10 mil debitados em sua conta, mas que nunca cadastrou nem utilizou o meio de pagamento instantâneo. A juíza do caso afirmou que as instituições financeiras são juridicamente responsáveis pelos danos patrimoniais ou morais causados a seus clientes por falhas de segurança em seus sistemas e que cabe ao banco provar que determinada operação foi feita pelo titular da conta. Como a Caixa não conseguiu comprovar a transação, vai ter que ressarcir os R$10 mil debitados indevidamente na conta da vítima e pagar mais R$5 mil por danos morais. Em março deste ano, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu em recurso repetitivo a validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos. Acompanhe os detalhes da decisão na retrospectiva do STJ. Sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do tema 1016, a segunda sessão fixou duas teses relativas à validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de plano de saúde. A primeira, aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 aos planos coletivos, ressalvando-se quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Segunda,
a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, inciso 2º, da Resolução 63 de 2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar para sua apuração a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. O relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino lembrou que o STJ já estabeleceu tese sobre a validade dos reajustes por faixa etária aplicável aos planos individuais ou familiares. No julgamento do tema 952, a segunda sessão definiu que o reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que concretamente e sem base atuarial idônea onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Segundo o ministro, as razões de decidir do respectivo recurso repetitivo contêm argumentação abrangente e, por isso, o entendimento passou a ser aplicado no STJ por analogia aos planos coletivos. Para o relator, a única ressalva a ser feita diz respeito aos planos operados na modalidade de autogestão, aos quais não se aplica o CDC de acordo com o enunciado da súmula 608 do STJ. Retrospectiva 2022. Reveja os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal neste ano. Em maio, o STF, por unanimidade, decidiu que é possível estender o benefício da licença maternidade de 180 dias a servidores públicos que sejam pais solteiros. A discussão chegou ao plenário depois que o INSS recorreu de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, que aceitou a concessão de licença paternidade de 180 dias a um perito médico. Ele é servidor público do próprio INSS, pai de gêmeos gerados por fertilização in vitro em 2014 e entrou com ação na Justiça. O INSS alegou que, como o autor do pedido era servidor público, não é possível falar em salário maternidade, benefício do regime geral de previdência social. Em relação à licença análoga à gestante, afirmou que, na ausência da mãe biológica, a administração pública federal já reconhece esse direito aos servidores, independentemente de gênero ou estado civil. O relator da ação no Supremo é o ministro Alexandre de Moraes. No primeiro dia de julgamento, Moraes destacou os princípios da igualdade e frisou que a Constituição, ao conferir especial proteção à família, rejeita a discriminação entre homem e mulher no exercício da parentalidade. Assim, negou provimento ao recurso. Essa corte tem, como eu pretendi demonstrar, em alguns casos, presidente, tem reiteradamente realçado que a Constituição de 88, no artigo 227, bem como a partir da opção do Congresso Nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente, adotado a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta em relação às crianças e os adolescentes. Na retomada do julgamento, todos os ministros acompanharam o voto do relator. A questão aqui não se coloca na centralidade do pai, mas sim na centralidade da vida que brota deste gesto de amor, de abnegação, da vida que é verdadeiramente refletida no sentido genuíno da relação paterno-filial e materno-filial, que é adotar com a verdade do coração, que muitas vezes está acima da verdade do sangue e que transforma a família numa comunhão de vida, numa história escrita a muitas mãos. É preciso enfatizar que este recorrido tem o direito constitucional de fazer a opção por ser pai e de ser o bom pai que ele quer ser. E nós queremos é que os homens se igualem às mulheres
assumindo esta presença e essa vontade de ser ótimos pais, como nós tivemos, e que não é secundário na vida de quem quer que seja. A presença da mãe é imprescindível, a do pai também é, e este recorrido, este homem, quer ser um bom pai, demonstrou isso e tem o direito. Negar que também o pai solteiro, que tem o mesmo poder, dever de cuidado com os filhos que a mãe, como destacou a ministra Carmen Lúcia, possa afastar jus ao afastamento laboral desse homem para se dedicar à prole, significaria, no meu modo de ver, resgatar a lastimável divisão sexual do trabalho, reforçando a discriminação e o preconceito contra a mulher no mercado de trabalho brasileiro. O recurso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão deve ser adotada em processos semelhantes em todo o país. Alexandre de Moraes, então, propôs a seguinte tese. À luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta propriedade, e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal de 88 e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112 de 90, estende-se ao pai genitor monoparental